O direito penal é a última ratio. O direito penal é a última coisa a ser utilizada. Deveria, ao menos. Quando que ele é utilizado? Não um bem jurídico penalmente relevante violado. Qual era o bem jurídico penalmente relevante? Em 1930 ou 1940, na época da ascensão do fascismo, do nazismo, inclusive, os costumes. Os bons costumes, a moral dos bons costumes, isso ainda ecoa hoje, né? Qual era o artigo 213? Constranger mulher à conjunção carnal, lei antiga. Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça era estupro. O que é conjunção carnal? Os dizeres de Nelson Hungria apenas imaginam. Por que latim? Porque Nelson Hungria escreveu em 1940. Ele tinha que usar o latim. Por isso eu usei aqueles palavrões no início para tentar justificar isso um pouco. Qual era o outro crime, que era o 214? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que mudou hoje? Hoje temos um artigo só, o 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Isso quer dizer o quê? Qual é a diferença? Qual eram os problemas antigos? Qual é a evolução? Dos crimes contra os costumes se passou hoje a tutelar a dignidade. O artigo 1º da Constituição Federal. Somos uma democracia e a democracia deve fazer valer a igualdade, a fraternidade e a dignidade das suas pessoas. Os costumes, o que é a moralidade? Eu tenho a minha moralidade lá em casa, eu tenho a moralidade de uma etnia, eu posso ter a moralidade de um grupo de amigos. Moralidade de quem? É a moralidade de uma comunidade africana. É a moralidade do Nordeste, do interior do Nordeste. É a mesma de uma cidade capital? É a mesma do interior do Rio Grande do Sul? A moralidade católica é a mesma da moralidade protestante? Costumes. Agora, a dignidade da pessoa sendo violada, isso é universal. Aí nós viemos aqui numa Declaração Universal dos Direitos Humanos, princípios universais, nós pegamos o núcleo, que é a última ratio, que são os direitos fundamentais. Nós não estamos mais dizendo é crime usar a camiseta do Inter, ou é crime, isso não tem importância, isso a gente brinca, isso é uma moralidade. Está violando algum direito fundamental, é realmente importante, é caso de polícia? Agora, a dignidade, sim. Antigamente, então, existia um problema em que pro estupro, só mulher podia ser sujeito passivo, só mulher podia ser estuprada. O que podia acontecer? Todos os atos libidinosos preparatórios, mordidas, apalpadelas, beliscões, beijos, tudo isso não era estupro. Estava violada a dignidade da mulher mediante violência ou grave ameaça, com uma arma, por exemplo, apontada. Foi feito tudo isso, menos a penetração. A dignidade dela restava incólume? Eu acredito que não. O legislador entendeu que não. Mas isso não era estupro. Era atentado violento ao pudor. Se a intenção do agente, com essas apalpadelas, esses beliscões, lambidas, mordidas, tudo que se possa imaginar, atos libidinosos, é o termo. Se a intenção dele fosse estuprar, e nesse momento chegou a polícia, bom, por um modo alheio a ele, parou essa tentativa. Tentativa de estupro, não houve estupro. Hoje há. Por quê? Porque na época a mulher não tendo sido desvirginada, não tinha problema, não tinha risco de gravidez, não tinha risco de doença. A dignidade dela pouco importava. O que importava era uma questão de moralidade. Hoje os atos preparatórios, os chamados atos preparatórios, que não são atos preparatórios, todos esses atos libidinosos são estupro também. Hoje o homem pode ser sujeito passivo de estupro, como antes não era. A mulher, o estupro pode ser feito mediante objetos, com as mãos, com os pés, com a maneira que possa ser imaginado, desde que haja um contato e desde que haja um fim libidinoso. E claro, a violação à dignidade da mulher, ou do homem também. O homem pode ser estuprado.
Como esse é o sujeito passivo de um estupro, uma mulher sujeito ativo, em tese é possível. Em tese é possível. E deixo isso para a imaginação de vocês. Eu prefiro não falar aqui. Problemas antigos com a lei antiga. A chamada ponte de ouro. A tentativa de estupro tinha pena de 2 anos de reclusão. E a desistência voluntária tinha pena mínima de 6 anos de reclusão. Isso quer dizer o quê? Quem se arrependesse receberia pena 3 vezes maior do que quem não se arrependesse. O que a lei antiga dizia? Começou, termina. A tua pena vai ser menor. Um problema ridículo de técnica legislativa. Outra questão, a tentativa de estupro podia ser desclassificada para perturbação da tranquilidade ou oportunação ofensiva ao pudor. São contravenções, eu pagava uma multa, tudo aquilo que eu disse, aqueles beliscões, aqueles beijos, se não tinha a penetração vaginal, não era estupro. Eu pagava uma multa. E a dignidade. O atentado violento ao pudor consumado, atentado violento ao pudor é tudo o resto que não fosse estupro. Sexo anal, sexo oral, interfêmora, dizia Nelson Hungria. Tudo em latim, para evitar o constrangimento de 1940, que era contra os costumes, era um tabu. Sexualidade ainda é um tabu, mas na época era mais ainda. Podia ser considerado mero ato preparatório de estupro tentado. Foi o que eu quis dizer antes, com a lei antiga protegendo os costumes. De certa maneira havia um problema legal. Outro problema, aberratio delicti. O que é aberratio delicti? Erro no crime, na maneira de fazê-lo. Não quero ser muito técnico e me dispersar aqui em outros crimes, mas depois no final estou aberto a perguntas. O aberratio delicti de estupro poderia resultar impune, pois não há atentado violento ao pudor culposo. Isso quer dizer o quê? A intenção, o nosso direito penal é finalista. Ele pensa na intenção do criminoso. O criminoso que tentasse penetrar na vagina e penetrasse no lugar errado, se a intenção dele fosse penetrar a vagina, é aberratio delicti, não houve estupro. Houve atentado violento ao pudor? Não, ele não tinha intenção de penetrar onde ele penetrou. Lei antiga, protegendo os costumes. Disfunção erétil era estupro impossível. É como tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. E se chegou-se, imaginemos, se chegamos ao ponto da disfunção erétil, porque já se desnudou a mulher, imaginemos, mordeu, apertou, assustou, tudo isso não é crime. Porque não se violou sua virgindade, sua castidade. E a dignidade onde ficava. Alguns elementos só para criticar a lei antiga, de modo geral a lei nova é mais benéfica tecnicamente e nessa questão de vir proteger a dignidade. Antigamente também nós tínhamos um problema pericial, processual, para provar o estupro. O espermatozoide fica pouco tempo dentro da vagina. Ele fica pouco tempo em qualquer lugar. A mulher estuprada, ela vai direto para a delegacia, não, ela vai para casa chorar, fica 2 dias trancada. E provar que a penetração foi na vagina. E se foi por grave ameaça, em que não há lesões, não há equimoses, nós temos um problema de prova. Hoje não. Hoje é diferente isso, não precisa ter penetração, não precisa ter a prova da penetração. Basta ter sua dignidade violada. No caso extremo, aí eu trago a título didático, foi do casal italiano, numa praia, num resort, logo no início da vigência da lei, a lei do ano passado, de agosto do ano passado. O pai beijou a menina, um casal italiano, o pai beijou a filha na boca. E o dono do quiosque saiu assustado, chamou a polícia e foi preso, senhor. Porque na época houve esse poxa, mas o que é estupro? Não, tudo é estupro. Claro, depois espero não ter sido condenado, não acompanho o caso, mas imagino que a intenção não era violar a dignidade sexual da menina.